Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Benda do Antivel Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Eu fui ver a coletiva do Mano depois da derrota pro Mirassol. A verdade é que já encheu o saco, porque, vejam, aquela coisa, quando tu tá numa situação em que a gente estava, quando o Mano chegou, tu consegue entender determinadas coisas que são ditas e explicadas na coletiva, porque tu tá, principalmente esse ano, e o que aconteceu foi exatamente isso, tu tá esperando a parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai ter um mês para tu solucionar os problemas. Então, nesse momento, o que é importante? Como a gente estava num acúmulo de jogos, sem tempo para trabalhar, o que é importante? Tu saber que a pessoa está enxergando os problemas. Esse era o importante. Por quê? Porque tu vai ter 30 dias para trabalhar. Quando passam esses 30 dias, tu volta e tem os mesmos problemas, aí começa a haver um ruído nessa comunicação. Porque não adianta tu enxergar os problemas. Aqui vem aquela coisa que eu falo sempre. Os problemas que o Mano enxerga, eu enxergo. A minha diferença para o Mano é que ele ganha R$1 milhão, eu não. Então eu não tenho as soluções para os problemas que eu enxergo. Mas ele tem que ter. Porque se a gente inverte esse negócio e eu tenho as soluções para os problemas e ele não, quem tem que estar ganhando R$1 milhão por mês sou eu. Então, vejam, a coletiva começa com ele dizendo que o que foi trabalhado para o jogo contra o Mirassol foi uma ideia bem diferente do que foi apresentado. Mas que como nos últimos 2 dias a gente teve os problemas que todo mundo sabe que a gente teve, aí foi por água abaixo o planejamento. Aí eu comecei a pensar, parei um pouquinho, quais são os problemas nos últimos 2 dias? Marcos Rocha, entrou João Pedro, acabou? Não tem problema. O Carlos Vinícius, mas tu tem o Bright White, que é o titular. Então, que ideia tão diferente era essa que o Mano ia botar em campo com um lateral direito diferente e o Carlos Vinícius? Aí em seguida ele diz que a gente peca no que a gente pecou no que a gente está pecando desde que ele chegou, que é a finalização da jogada no último terço. A bola com maior qualidade no último terço. Ok! Estamos pecando nisso desde o início. E ele segue botando o Kiki Massaroca no time? Então, é uma coisa doida. É uma coisa doida. Tu enxerga que tá faltando qualidade lá na frente e tu não bota qualidade. Ah, mas não tem. Tem. Pode não ter qualidade
para ir jogar a Champions League. Mas para jogar mais do que o time está jogando, sim, tem qualidade, sim. Se tu tirar o Kiki Massaroca, tu não tem coisa melhor para colocar? No Aimoré, aqui em São Leopoldo, tem coisa melhor que o Kiki Massaroca para botar em campo. Não adianta darem o Kiki Massaroca aqui para o Aimoré, porque o Aimoré tem coisa melhor para botar em campo. Aí diz ele que com isso o adversário dá os lados do campo. E quem tem o lado do campo precisa ter cruzamento. E quem tem cruzamento precisa ter área e a gente não tem área. Nós vamos voltar a isso aqui em 2 momentos, tá? Aí diz ele que nós perdemos um gol sem goleiro, que era só para... Eu não sei qual foi o jogo que o Mano vê, essas coisas me apavoram. Que nós perdemos um gol que era só botar a bola para dentro. Não era. Eu não estou defendendo o Cristaldo. Acho, na minha opinião, perdeu o gol. Mas não era só colocar para dentro. Por isso, inclusive, que não entrou. O Cristaldo tá 1 metro para lá da trave. Não era só colocar para dentro. De novo, a explicação de que a gente não conseguiu mostrar o novo Grêmio porque não estão à disposição todos que chegaram. Isso aqui a gente está escutando desde o outro. Desde o outro que estava aí enganando. A gente está escutando isso. E aí entra Cuejar no time, não resolve. Entra Arthur no time, não resolve. Vai entrar o William no time, não vai resolver também. Reconhece que houve um erro na substituição e hoje eu recebi agora há pouco eu recebi uma mensagem do meu amigo Bruno Villanova aqui mostrando que isso não é inédito. Quando estava no Fluminense, errou substituição também. Que o Pavão era para ter entrado como ala. Bom, meu amigo, então o que tu faz? Errou a substituição. Tá, vamos dar de barbada. Coisa normal, errou a substituição. O que tu faz? Era para ter saído o João Pedro pro Pavão entrar como ala. Erraram e tiraram o Alisson. O que tu faz? Bota outro ponteiro. E tira o João Pedro e puxa o Pavão. Não, o que ele faz? Ele tenta acertar o Frankenstein, ele tenta trocar o pneu do carro com o carro andando. Aí foi cobrado pela diferença de qualidade dos jogadores. Aí, segundo ele lembra que o Bahia, na semana passada, tomou 5 do Mirassol e que o Bahia é um dos clubes que mais investem no Brasil. Bueno, então o que eu vou achar? Que não adianta investir em jogador. Era que ter ido no hotel do Mirassol ontem de noite e ter feito uma proposta pro técnico do Mirassol. Porque o Bahia investe e toma 5. O Grêmio investe e perde 1-0 em casa. Se o problema não é investimento em jogador, é investimento aonde? Na Casa Mata. Manda o Mano passear e faz uma proposta pro técnico do Mirassol. O Bahia já devia ter feito isso semana passada. Não fez, sobrou para nós. Aí depois fala do problema da pressão de jogar com 40 mil torcedores, era 45 mil. Quer dizer, a coisa tá tão esquisita que o torcedor tá lotando a arena mesmo para ver isso que tá vendo. E virou problema.
Virou problema. Se a gente tivesse botando 5 mil torcedores nos jogos, eles diziam que estava faltando torcedor para emocionar o time. Como está indo 45 mil por jogo, aí é um problema da pressão. Eles não sabem jogar com esse tipo de pressão, eles ficam muito nervosos. Fala sobre o Bright White aqui, que eu disse para vocês guardarem lá no início que a gente ia voltar. Fala sobre o Bright White, que no Grêmio nunca teve um 9 mais 9 que o Bright White para colocar ali para o Bright White jogar de segundo. Mentira? Mentira? Teve o Arezzo, teve o Jardiel, que nunca tentaram, e teve o André. Qualquer um dos três é mais 9 que o Bright White. Não, e eu não quero que botem o Bright White no lixo, como muita gente está defendendo, mas qualquer um desses três aqui, de novo, eu não estou jogando Champions League, qualquer um dos três aqui é mais 9 que o Bright White. O Arezzo é mais 9 que o Bright White, eu dizia isso aqui nos meus vídeos. O Jardiel é mais 9 que o Bright White. E o André Henrique é mais 9 que o Bright White. E aqui também, o que eu disse para vocês, guardem que a gente vai voltar a isso. Lá atrás, quando ele fala do negócio da gente não ter área, não ter cruzamento, dizendo que a equipe precisa saber jogar com os jogadores, com as características dos jogadores que estão disponíveis. Mas eu tô... Parabéns, Mano Menezes. Só que isso aqui não é problema do time, é problema do técnico. Não é o time que precisa saber jogar com os jogadores. É o técnico que precisa saber fazer os jogadores jogarem com os jogadores com as características que tem. Ué? Qualquer coisa diferente disso é subverter a lógica do processo. Mas o que eu estou falando? No Grêmio, a prática de todo mundo, e aí sim eu vou pedir para vocês tirarem as crianças da sala, a prática no Grêmio sempre, em todos os setores, é procurar alguém para jogar para bunda, desde que não seja a minha. Aí, segundo ele, o momento da equipe não permite fazer coisas novas, tentar coisas novas. Perguntado sobre o Gabriel Mack. E eu agrego o Jardiel, o Riquelme. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Por quê? Porque como o momento não permite tu tentar coisas novas, tu vai com as velhas. E as velhas é que estão mantendo o momento que não permite coisas novas. Cara, se tu explicar isso para uma criança de 5 anos, a criança entende. É só explicar com calma, com paciência. A criança de 5 anos entende, o humano não entende. E no fim ele termina dizendo que o problema é a entrelinha. Que a bola precisa passar pela entrelinha e chegar mais fácil lá na frente para o jogador da jogada individual. Tchê, aqui também é problema de técnico. Aqui também é problema de técnico. Assim como lá atrás dizer que o adversário dá ao lado do campo e que aí tu tem que ter quem saiba cruzar e tem que ter quem faça a área, também é problema de técnico. Também é problema de técnico. Porque é o técnico que faz o dia a dia.
E ou ele encontra os jogadores com essas características que possam fazer isso, já que o adversário está dando os lados do campo, tu tem que encontrar jogadores com capacidade de usar o lado do campo. Ou tu cria outra alternativa, meu amigo. Se tu não tem nem ninguém no grupo com características de fazer isso, tu tem que criar alternativa com os jogadores que tu tem. Se não dá para cruzar, tem que conseguir fazer o time jogar de outro jeito. Tchê, passou da hora de ser mandado embora. Ah, mas o rebaixamento... Nós estamos correndo o risco de, a continuar do jeito que está, a gente ser rebaixado mesmo. Então, meu amigo, vamos tentar uma coisa nova. E a coisa nova é contratar o técnico de 2026. É contratar logo o técnico de 2026. É isso que tem que ser feito. Um abraço para vocês, gurizada.